bom dia, bom dia, pessoas lindas! 28 de outubro de 2024, dia de São Judas Tadeu. Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos chegando para o nosso bate-papo matinal. Vou enviando aqui a setinha, convidando todos vocês para estarmos juntos nesse dia lindo, chuvoso aqui em BH, graças a Deus, né? Não podemos reclamar da chuva. Nós pedimos aí por tanto tempo chuvas, oramos por chuvas, fizemos dança da chuva. Então, graças a Deus, a chuva veio. Bom dia, Samuel. Bom dia, Loja Quinta Estação. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos... Bom dia, Lelete. Hoje nós vamos falar sobre os 4 compromissos. Eu não sei se vocês já leram eu vou fazer realmente sobre o livro, né, de Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos. É um livro maravilhoso, para quem não leu eu recomendo. Ele é um livro fininho assim, que a gente lê numa sentada, mas eu acho que vale a pena demais ler esse livro. Então, estamos todos chegando, nós vamos já começar aqui a falar, né, sobre o nosso tema de hoje. E quem for chegando vai se inteirando aqui. Ô Samuel, fecha aqui pra mim, por favor, bem. Deixei a porta aberta e tá dando ruído. Gente, qual que é o primeiro compromisso, segundo o livro Os 4 Compromissos? Seja impecável com a sua palavra. Em tudo que diz respeito ao verbo, né? Se a gente for olhar, bom dia, Lulu, como que tudo começou, né? No início tava um breu, né? E aí se fez a luz, e a luz se fez através do verbo, gente. Então, o nosso verbo, a nossa fala, ele pode abençoar ou ele pode amaldiçoar. Nós temos que ter muito cuidado, né? Então, olha para vocês verem o tamanho da importância que no livro Os 4 Compromissos, o primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. A gente tem que ter cuidado com o que a gente produz através do nosso som, do nosso verbo, porque a palavra tem poder, nós já sabemos disso, e ainda assim a gente às vezes solta a nossa língua como uma serpente malévola, né? E não como uma fonte de luz, uma fonte de nutrição para o outro, para nós mesmos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente põe para fora. A palavra é uma das ferramentas mais poderosas que temos, fala no livro. Ela pode criar ou destruir. Sabe a gente fala assim, eu vou fazer uma crítica construtiva, mas às vezes não é construtiva, às vezes ela é totalmente destrutiva, né? Eu penso que a gente dá um toque numa pessoa, principalmente quando a gente é chamado, né? Quando aquele toque é pedido e tal, pode fazer muita diferença, assim. Às vezes a gente fala por amor, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Tem uma charge que eu já vi várias vezes, assim, de cuidado com o que a gente fala com as crianças, porque elas contêm sonhos, né? Às vezes a gente coloca, você é desastrado, você não sabe fazer nada, nossa, de novo você errou isso, eu já te ensinei isso, e ali a gente vai diminuindo a capacidade dela, né, de acreditar em si mesma, a gente vai matando aqueles sonhos, e isso acontece conosco, porque todos nós fomos crianças, né? Será que em algum momento nós deixamos nossos sonhos morrer através de uma palavra que nós ouvimos, através de uma crítica que alguém direcionou a gente e a gente acreditou naquilo, né? Então, olha como que isso é importante, como isso pode ser determinante nas nossas vidas, né? Então, o que ele fala? Ser impecável com a palavra significa falar com integridade e sinceridade. E isso, gente, sinceridade é muito diferente de sincericida. Andréia, que é isso, sincericida? Sincericida é aquele que expõe, né, o pensamento dele, mas de uma forma grotesca, né, de uma forma desarmônica, de uma forma não amorosa,
né? E é quase um assassinato, é sincericídio, né? Um sincericídio, assim, porque não é uma fala que vai levar o outro para o mais, entende? É uma fala que é pesada, que é bruta, que é dura do outro ouvir, né? E às vezes conosco mesmo, às vezes nem é só com o outro, às vezes é conosco. A gente se deprime, se denigre, né? E se joga para baixo, a gente se chicoteia. Então, a gente precisa ter cuidado com essa fala, com esse verbo. Sinceridade é diferente de sincericídio. Agora vocês vão lembrar. Cuidado com o sincericídio, cuidado com a verborragia. Andréia, meu Deus do céu, o que é essa verborragia? Eu pegar o verbo para sangrar o outro, para me sangrar, né? Fazer uma hemorragia ali, né? Para lenhar o outro. Então tem que ter cuidado, gente, cuidado. A gente pensa antes de falar, a gente pensa, isso é bom? Isso vai levar o outro para o mais? Isso vai agregar realmente? Se não for, não fala, perde a oportunidade de fazer uma coisa boa, não, fica caladinho, caladinha, né? A gente fala para edificar, é para crescer, é para somar, é para multiplicar. O que for para baixar, não fala não, né? Aí fala evitar fofocas, críticas desnecessárias e palavras que ferem, né? Isso tudo tá dentro de seja impecável com a sua palavra. São 4 compromissos. Usar a palavra para criar o bem e expressar verdade e amor. A gente pode falar com verdade e amor ao mesmo tempo, né? Eu posso usar o verbo para edificar, para auxiliar o outro, mesmo que eu esteja fazendo ali uma ponderação, uma pontuação, eu posso fazer isso de forma gentil e amorosa. Tem milhões de formas de a gente falar uma coisa, né? Durante muito tempo eu não sabia porque eu falava no rompante, eu falava na emoção. É óbvio que eu sou humana, vez e outra isso pode acontecer sim, né? Eu não estou em estado de perfeição acima, né, de todas as coisas, de todas as pessoas. Eu também estou em evolução. Mas eu busco isso, né? É uma coisa que eu me preocupo, que eu tenho, assim, o hábito de pensar um pouco mais antes de falar. Eu consegui criar esse hábito. Foi fácil? Não, mas é a prática, né? É a prática, a vontade, a intenção. E hoje eu consigo pensar 10 vezes, né? Como diz o Chico Xavier, vai lá e toma aquela água sagrada, qualquer água. A água você põe na boca, conta até 10, conta até 20, conta até 20 mil, né? Que aí você tá ali com aquela água, você não vai conseguir falar. Então é isso, tem várias formas, né? Eu já falei para algumas pessoas que às vezes eu tinha que responder as coisas muito rápido quando eu trabalhava no banco. Então eu falava assim, só um minutinho, só um segundo que eu preciso ir no banheiro. O tempo de eu estar caminhando até o banheiro ou até a cozinha era o tempo de eu elaborar uma melhor resposta e ali eu já voltava. Às vezes eu nem ia, às vezes no meio do caminho eu já falava assim, não, é isso aqui vai ser ótimo de falar, de fazer assim. E aí eu já vinha com a resposta, né, do que responder naquele rompante assim, porque daquela forma, muitas vezes eu não dei a melhor resposta por estar, às vezes, no piloto automático, né? Então, primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra, né? E tudo que diz respeito a ela ali, né? Seja impecável, tá? Segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Gente, a gente tem mania, nós seres humanos temos mania de achar tudo que o outro faz é para nos irritar, é para nos pirraçar, para nos prejudicar. Às vezes o outro não tá nem lembrando. Pode ser que ele fez uma coisa mesmo que em algum nível vai nos irritar, ou tá fora do que a gente queria que fosse feito, ou que a gente, né, entende que não foi a melhor coisa, tudo bem. Mas agora a gente achar que o outro só fez para nos pirraçar, a gente às vezes está se colocando muito no centro do universo, né, no centro das atenções, né, que tudo como se tudo girasse em torno do nosso umbigo. Às vezes isso é uma vaidade exacerbada, né? Às vezes o outro fez ali porque talvez ele pensou que fosse melhor para ele, ou porque às vezes ele, né? Às vezes vamos supor que eu chego em casa, vou dar um exemplo aqui, e a pia tá cheia de vasilha, o Samuel tava aqui e não lavou. Aí eu falo assim, nossa, Samuel sabia que eu ia trabalhar o dia inteiro, olha que sacanagem, que falta de cuidado comigo, dele deixar aqui, isso aqui tudo para eu lavar na hora que eu chegar aqui a pia tá suja desse jeito.
Mas às vezes ele estava cansado, às vezes ele falou assim, vou lavar mais tarde, perdeu a hora, eu cheguei às vezes mais cedo um pouco, né? E isso não quer dizer que ele fez para me prejudicar. Ele fez porque ele não quis fazer naquela hora, mas não quer dizer que é para me prejudicar, entende? Às vezes a gente faz uma vinculação que não tem nada a ver. Então, gente, vamos parar de achar que tudo é para nos prejudicar. Tudo que o outro faz, né? Que às vezes eu tô falando aqui, eu tô dando um exemplo, aí fulano, eu escuto e falo assim, nossa, a Andréia tava me jogando uma indireta, a Andréia tava falando pra mim, que isso? Por que a gente faz isso com a gente, com o outro? Isso pode detonar as nossas relações. Tudo que eu falo aqui é pra mim primeiro, sabe? Não é pra ninguém. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, de sair desse lugar, porque esse é um lugar... eu não vou falar que é de vítima, mas é um lugar de alvo, né? Tudo que o outro faz é para nos atingir. Sabe aqueles alvos, assim, que aquelas crianças, né? Aqueles negócio de a gente brincar, tiro ao alvo, ou aquelas flechinhas, assim, que a gente manda. Senão você se coloca naquele lugar de alvo. Tudo que o outro faz é para te atingir, é para te desmerecer, é para te prejudicar. Não, vamos sair desse lugar, né? Às vezes o outro faz uma coisa que vai chatear a gente, às vezes, sim. Mas vamos ser impecável com a nossa palavra, né? E vamos sair desse lugar de alvo, de que tudo que o outro faz é para nos atingir. Não é, gente, não é. Às vezes o outro não tá nem lembrando que a gente existe, né? E a gente leva aquilo pro lado pessoal. Parar de levar as coisas pro lado pessoal. Não é contra você. Às vezes é em favor do outro, né? E aí a gente pensa, é contra mim. Então, aqui o que ele fala no livro? Tudo que as pessoas fazem ou dizem reflete quem elas são, não quem você é. O que o outro fala de mim reflete muito mais dele do que de mim, vocês entendem? Porque tá saindo da boca dele, tá saindo do coração dele. Às vezes pode até ter alguma coisa assim, a Andréia fez isso, teve esse comportamento, a Andréia dessa forma, tá tudo bem. Mas é sobre o viés do outro. Se eu não me percebo assim, eu não vou pegar pra mim. Às vezes são pechas que não me servem, que não me cabem. São roupas, né, que não me servem. E eu simplesmente vou deixar isso com o outro. O que o outro fala diz muito mais da percepção dele do que realmente quem eu sou. Então, a gente precisa... isso é um processo de libertação, gente. Né? Isso aqui não é superficial o que eu tô falando. Né? Muitas vezes a gente quase morre nas nossas vidas, né? Por causa disso aqui que nós estamos falando hoje, né? De achar que tudo que o outro faz é para nos prejudicar, da gente nos colocarmos como um centro e um alvo de flechadas, né? Então vamos sair desse lugar, é importante isso, né? Então aqui o que ele fala aqui, que eu anotei aqui, uma reflexão importante. Quando paramos de levar as atitudes dos outros para o lado pessoal, nos libertamos da necessidade de agradar a todos e nos protegemos de mágoas desnecessárias. Olha como que isso é importante. Não é contra você. Não é contra você. Diz respeito ao outro, né? Vamos ficar com isso, gente. Vamos ficar com isso, que isso aqui vai ajudar muito a todos nós. A próxima, não faça suposições. Porque a gente tem uma mania danada, né? Tá lá fazendo crochê, fazendo tricô e achar isso é por causa disso, é por causa disso, ok? Mas a gente não vai lá esclarecer com o outro, não. A gente vai fazendo ali as nossas suposições através do nosso viés, da nossa ótica, da nossa lente, do nosso olhar. Falei com você, semana passada eu tava com a lente toda suja, toda embaçada, e achando que é o grau do óculos, né, da vista, que agora já vai precisar de aumentar e tal, né? Então, vamos parar, né, de fazer suposições, vamos tirar a limpo, mas não na agressividade, mas na conversa, né? Vou chamar a Arlete, tá aqui. Arlete, isso assim, assim, assim. Eu percebi isso, mas como que é? Me fala aí por que você fez, o que você sentiu, né? Como que foi pra você e tal. Do jeito que nós estamos conversando aqui, com essa mesma energia, eu tenho certeza que ela vai sentir. A minha energia tá normal, eu não tô querendo, não tô tirando satisfação, eu tô conversando e ela vai me responder, André, foi por causa disso, assim, assim, assado e tal. Eu falei, beleza, não, eu tinha pensado outra coisa totalmente diferente. Nossa, tá tudo certo, maravilha, obrigada. Um abraço aqui e vamos seguindo. Assim, adulto resolve as coisas, gente.
né? Quem fica achando, é pirraça, é contra mim e tal, isso é coisa de criança e de adolescente. Nós adultos, nós precisamos de resolver as coisas, de não ficar fazendo suposições, né? Veja o que ele fala aqui no livro. Bom dia, Vanúzia, bom dia, Daniele, bom dia, Dedéia, bom dia, Natália. Muitas vezes criamos histórias em nossa mente sobre situações ou pessoas sem ter certeza dos fatos. Isso gera mal-entendidos e frustrações. Gente, é muito importante. Bom dia, Renatinha. Bom dia, Vanúzia. Né? Vamos perguntar, ao invés de assumir, ao invés de ficar supondo, pergunta. Né? Perguntar liberta, perguntar abre um portal para o outro falar como que ele está sentindo, para o outro contar o que realmente aconteceu, para o outro se explicar, né? Da mais alta e elevada forma, né? Sem levar o outro para a parede, entende? Perguntar para entender. Se eu não pergunto, eu não sei. Né? Às vezes a gente tem muito medo de perguntar e isso parece que é uma coisa já que vem na genética, né? Às vezes a gente está lá no primário, no primeiro ano, primeiro grau, a gente tem tanto, as crianças até que menos, né, gente? Mas às vezes a gente fica assim, com medo de expor, a gente fica com medo de perguntar e a gente fica cheio de análises, né? Sobre um viés, sobre um ponto de vista só e nunca tem um ponto de vista, né, gente? Tem o meu, o seu e a verdade, que é o terceiro ponto de vista global que engloba o meu ponto de vista e o seu ponto de vista, né? Então, nós não somos donos da verdade. E às vezes a nossa lente está suja. E às vezes a gente está enviesado. Tem dia que a gente está com a energia baixa. E às vezes a gente vai perceber as coisas naquela frequência que a gente está. Né? Se fosse às vezes num dia que a gente estava ensolarado, um dia lindo e tal, a gente veria com outros olhos. Então a gente precisa ter cuidado, né? Pra gente regar, pra gente nutrir as relações, a gente tem que ser impecável, gente, na palavra, né? Vamos recapitular aqui, na palavra, não levar nada pro lado pessoal, né, dar oportunidade para o outro, contar por que foi, como é que é, né, a gente ficar fazendo suposições, né, ou então às vezes a gente nos colocar naquele parâmetro do outro, que diz muito mais a respeito do outro do que de nós mesmos, né, e nós estamos aqui no terceiro compromisso de não fazer suposições, então é perguntar ao invés de assumir, de acordo com o que você percebeu, ser claro nas nossas comunicações, né, não ter medo de pedir informação, orientação, explicação, tá tudo bem, tá tudo bem. Se eu acho que isso é uma exposição, às vezes eu vou perder ali o insight que o outro deseja me passar, às vezes eu vou perder a cereja do bolo, né? Então, faz parte da comunicação. A gente perguntar, a gente interagir, isso é uma interação. A gente alinhar a expectativa, né? Às vezes a Vanúzia quer que eu faça uma coisa e eu quero uma outra coisa, a gente alinha a expectativa e tá tudo certo, né? Então, aceitar que a gente não pode controlar o que a gente não compreende, o que a gente não entende completamente. Então, se eu não entendo, como que eu posso fazer o meu melhor? Só comunicando mesmo, só alinhando, né? Isso é coisa de adulto, alinhar, comunicar, interagir. Né? Bom dia, Leila. Então, gente, o quarto compromisso, dê sempre o seu melhor. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Fazer o melhor que a gente pode fazer, né? E isso não tá no nível de perfeito. Nós não somos perfeitos. Quem não é perfeito não dá conta de fazer algo perfeito. Mas a gente pode fazer bem feito. A gente pode fazer amorosamente. A gente pode fazer muito bem feito, né? Certa vez eu vi um palestrante, eu esqueci o nome dele, gente, peraí, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas ele falando assim, que às vezes ele saía da faculdade e passava na casa da mãe dele para almoçar. Isso já era 3 horas, 4 horas da tarde, às vezes, né? Um dia que ele não dava conta de almoçar na faculdade, ele passava na casa da mãe dele quando ele estava indo embora. E às vezes ela falava assim, eu vou preparar aqui um macarrão para você que é mais rápido, meu filho, que você tá com fome e tal. E aí ela ia e fazia um macarrão lá e por cima ela colocava um tomatinho, ela enfeitava
sabe? Ela colocava às vezes um pimentão assim, picadinho, ela fazia como se fosse uma flor, né? Naquele macarrão tão simples que ela tinha preparado ali, às vezes a alho e óleo rapidinho para ele almoçar. E aí ele via, né, como que vinha assim cheiroso, quentinho e com aquele toque que ela podia só fazer e colocar lá na panela em cima da mesa. Não, mas ela preparava um prato para ele. Olha que capricho. Talvez não fosse a melhor refeição que ele já comeu na vida dele, nem a melhor que a mãe dele preparou para ele. Mas dentro do tempo que ela tinha ali, né, dele já chegar lá com fome, né, e às vezes ela não tinha ali uma outra coisa pronta, ela elaborou o melhor que ela tinha com o máximo de capricho, né, ainda colocou lá um tomatinho, né, um pimentãozinho assim, fez em formato de flor para ele. Então isso é capricho. Ela fez o melhor que ela podia dentro das condições que ela tinha, né. Isso, Renato, o amor faz a diferença, é o cuidado, é o capricho, né. Então, às vezes a gente está preocupado com um negócio lá das alturas e a gente perde o essencial. Eu vou falar aqui para vocês, a Vanúzia é minha prima, e no sábado, né, nós celebramos o aniversário da mãe da Vanúzia, a minha tia Zenaide. E ela é uma pessoa assim, extremamente, ela é muito querida por todos, uma pessoa muito humana, né? O meu primo falou assim, o irmão, que ela é uma serva, e realmente ela é uma pessoa que serve a todos, sempre, ela não tem tempo ruim. Sempre que você chama, ela está disposta a ajudar. É uma pessoa doadora, né? E aí foi uma delícia, porque todo mundo fez questão de estar junto com ela e tal. E foi um dia tão perfeito, sabe, gente? Foi uma tarde tão maravilhosa que eu pensei assim, o que falta? O que a gente precisa? A gente não precisava de nada, né? A gente tava ali, né? Tinha o alimento, tinha a energia de todo mundo, né? Tava todo mundo feliz por estar juntos. Tinha muito tempo que a gente não juntava a família inteira como foi, assim, sabe? E acho que quem tinha compromisso desmarcou, porque todo mundo fez questão de estar presente. Então foi uma energia muito forte, muito poderosa, né? E aí mais ainda reforçou para mim, gente, o essencial é simples. Às vezes a gente fica correndo atrás do foguete do Elon Musk e perde o essencial de estar com a nossa família, de estar com o nosso clã, de estar no nosso sistema feliz, de ficar sem julgar, sabe? Ali cada um tem um jeito, né? Ali tem os críticos, os debochados, os engraçados, e a gente riu muito, a gente se divertiu muito, e tá tudo bem cada um ser do jeito que é, né? O que nos une são os vínculos afetivos, o amor, e isso está acima de todas as coisas. E foi assim, uma tarde memorável. Eu acho que se eu viver mais 100, 200 anos, espero que sim, né? Eu vou lembrar dessa tarde. Então é isso, é o amor que a Renata colocou aqui, o amor faz a diferença, né? E a gente precisa valorizar esses momentos, né? Agradecer a Deus por termos essas oportunidades, estarmos juntos com quem nós amamos, com quem é importante pra gente, né? Então, né? Vamos recapitular para quem chegou depois, aqui rapidinho. Os 4 compromissos. Seja impecável com sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não faça suposições, né? Pergunta, vamos usar a nossa comunicação para perguntar, para ponderar, para esclarecer, né? Não para julgar, para criticar, né? Ser impecável com a sua palavra diz falar com integridade e sinceridade, cuidado com a verborragia, né? Cuidado com o sincericídio. Né, vamos cuidar do outro, vamos ter atenção com o outro, o que a gente vai falar, né, para levar para o mais as relações, né? Não levar nada pro lado pessoal. Não pensa que você é aquele alvo ali que todo mundo vai lá e joga uma flecha para te atingir, para te menosprezar, para te rebaixar. Vamos parar com isso. Às vezes a gente se coloca nesse lugar. Esse lugar é muito denso. Não é contra a gente, né? Tudo que as pessoas fazem ou dizem reflete quem elas são, não é quem nós somos, né? Não faça suposições, pergunte ao invés de assumir aquela percepção. Dê sempre o melhor, né? Cultive compaixão consigo mesma, consigo mesmo, quando não estiver no seu melhor. Gente, às vezes o meu melhor, tem dia que eu tô elétrica, que eu programo uma coisa, eu faço 200% do que eu programei. Tem dia que eu faço 100% arrastando, tem dia que eu não dou conta de fazer 80% do que eu programei, tem dia que eu faço 50%, né? Então, eu compenso o dia que eu faço 50% naqueles dias que eu faço 200%. Né? Tem dia que a gente tá com a energia baixa mesmo, né? Tem dia que o meu melhor, ele vai variar.
dependendo de como eu me sinto, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu já reparei isso, né? Ainda mais nós mulheres que temos aí os ciclos hormonais, às vezes a gente tá ligado na bateria ali do 220. Tem dia que a gente tá arrastando a corrente, né? Claro que eu vou arrastar a corrente, eu tento não me entregar, né? É muito difícil assim eu me entregar, só quando eu tô doente mesmo. Mas eu vou fazer o que que eu dou conta, senão eu não vou fazer tão bem feito, né? Senão pode passar alguma coisa ali batido. Então eu vou fazer o meu melhor dentro do que é possível para aquele dia, né? Eu preciso ali ser o meu próprio termômetro, né? Sem uma autocobrança exacerbada. É óbvio que o que é prioridade, se tem alguma coisa que eu tenho que entregar que tem prazo, a gente faz, né? Mas a gente preserva a energia também. Então, fala aqui, cultive a compaixão consigo mesmo, consigo mesma, quando não estiver no seu melhor. Faça o seu melhor em cada tarefa, sem obsessão por perfeição. Gente, o perfeito, ele não sai do lugar, porque ele sempre vai ficar buscando ali a perfeição. E aí isso empata de terminar o trabalho, de entregar o projeto, né, de ir para frente, dar um outro passo. Às vezes a gente fica rabiscando e rebuscando muito um projeto no papel e ele não vai sair do papel, porque eu tô buscando a perfeição. E mesmo que você, né, quem empreende aqui sabe que às vezes a gente pensa de uma forma e faz, e aí depois você vai fazer os ajustes e aquilo vai se aperfeiçoando à medida que for sendo implantado, com a prática, né? Se a gente quer ter a perfeição no papel, vai ficar ali naquele lugar, né? Ou como diz Bert Helling, o perfeito está morto. Por quê? Porque ele já está perfeito, ele já estagnou, ele não tem mais vida para ir ajeitando, para ir ajustando, para ir aprendendo. Nós aqui não, nós estamos vivos, nós estamos em processo de aprendizado, né? Então entenda que seu esforço hoje é suficiente e é o que conta, né? Hoje eu só dou conta de fazer isso. Tá tudo bem. Amanhã eu vou fazer isso e aquilo outro, né? Depois da manhã talvez eu estou com a energia mais elevada ainda. E eu posso fazer melhor. Então, a reflexão que eu anotei aqui para esse ponto, dê sempre o seu melhor, ao dar o seu melhor, você elimina, olha a palavra como que é forte. Você elimina arrependimentos e se conecta com uma sensação de propósito e de paz interior. Nossa, olha que bem feito que eu fiz. Olha que eu estudei, eu pesquisei, eu fiz o meu melhor. Talvez alguém que está estudando isso há 20 anos, 30 anos, alguém que já é cientista nessa área, ou mestre, ou doutor, falasse sim melhor do que eu, fizesse melhor do que eu. Mas no meu nível eu fiz o meu melhor, o que eu pude, assim. Né? Eu me entreguei, eu estudei, eu fiz, né, com o coração, fiz o máximo, bem feito, dentro do que eu sei, eu dei o meu melhor. E isso me deixa tranquila, isso me deixa em paz, né, comigo, as minhas relações. Então, gente, só pra gente concluir, né, esse nosso bate-papo de hoje, que tem, né, tá totalmente embasado no livro Os 4 Compromissos, que é bacana demais de ler, né, eu acho que vale a pena a leitura desse livro para quem não leu. Praticar esses compromissos nos conduz a uma vida mais leve e alinhada com a nossa essência. Esses compromissos nos ajudam a sair do piloto automático, né? Por quê? Porque aqui eu estou fazendo com consciência, eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo, eu estou sentindo, eu estou percebendo, né? Eu estou no momento presente. Eu não consigo sentir e perceber se eu estou no passado, né? Se eu estou fazendo as coisas no piloto automático. Às vezes eu faço um caminho, uma rota, e aí chego, já cheguei. E a gente não viu, então eu não estou naquele lugar, eu estou em um desdobramento, né? Eu estou em outro lugar. Aqui, o convite para esses 4 compromissos é estar no momento presente, estar percebendo, estar sentindo, estar em atenção plena. Né? Então isso nos conduz a uma vida mais leve e alinhada com a nossa essência. Estes compromissos nos ajudam a sair do piloto automático, lidar melhor com os nossos desafios e construir relacionamentos mais saudáveis. Gente, tudo na nossa vida é relacional. Se eu for na padaria comprar um pão, eu estou me relacionando com aquela pessoa, tanto a pessoa que pega aquele pão para mim, quanto a pessoa do caixa, né? Então, na nossa vida, tudo é relacional. Se eu não tenho boas relações, como que vai ser? Eu vou ficar muito pobre, eu vou ficar muito só, né? Então, a gente precisa buscar ter boas relações, sim, cultivar esse campo relacional,
né? E não é só com o namorado, namorada, com o marido, com a esposa, com parentes, é com amigos, é com colegas de trabalho, é com todas as nossas relações, né? Para que a gente vai ter relações pobres e medíocres se a gente pode ter relações ricas, de troca justa, né? De ganha-ganha, né? Por que a gente não pode expandir as nossas relações e a nossa consciência, porque a gente ganha tanto, né, com o outro, não tem ninguém que não tenha nada para dar, né, e ninguém que não tenha nada para receber. Às vezes eu saio assim, né, com as minhas amigas e tal, e a gente conversa e eu tenho insights poderosos, mas, meu Deus, olha isso, como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? Então, assim, é muito bom estar juntos, né? A gente às vezes quer ficar na caverna, a gente quer ficar quietinho, tá tudo bem, isso também faz parte, né? Mas é muito bom a gente cultivar relações saudáveis, a gente enriquece, é isso que nos faz ser ricos, né, gente? Não é só o financeiro, mas as relações, nossa, porque tem hora que você tá lá, você tem lá não sei quantos milhões no banco, mas você não tem uma pessoa para ligar, para dar um telefonema, né, e pedir ali um conselho, pedir um apoio. Então, a gente precisa cuidar das nossas relações. São 3 pilares, grandes 3 pilares da nossa vida: saúde, relacionamentos e negócios, né? Se a gente cuida de 2 pilares, a gente vai ficar manco, né? Se um dos pilares, ele não é um tripé, né? Pra gente ficar em pezinho ali com força, tem que olhar para esse tripé. O relacionar é vida na nossa vida, exatamente, né, Vanusa? Então, eu estava falando aqui do tanto que foi bom o nosso sábado. Nossa, imagina que delícia, né? Se eu tivesse ali algum desconforto com alguém, não teria sido tão fluido, tão magnético, tão positivo, tão gostoso como foi, né? Então, gente, cada compromisso é uma escolha diária que pode transformar a forma como nos vemos e como nos relacionamos com o mundo, né? Então leve esses 4 compromissos para sua vida, né? Eu vou anotar aqui, eu vou deixar aqui essas ponderações para vocês lerem depois, né? Mas esses compromissos, eles realmente nos auxiliam muito, são ferramentas úteis para a gente ter uma relação melhor com os outros e com a gente, né? Para a gente sair daquele lugar de vitimismo, para a gente sair daquele lugar de achar que tudo é contra a gente. Não é, né? Não é. Às vezes o outro não tá nem pensando, né? Quantas vezes eu já falei, nossa, Samuel, isso, ele olhou assim, ó, não tinha pensado nisso não, foi por causa disso. Mas aí se eu não falo, eu vou ficar guardando uma mágoa, né? Uma má água. Eu vou ficar alimentando um sentimento, uma energia, uma emoção azeda dentro de mim, né? E ela vai apodrecer. E daqui a pouco da minha boca vai começar a sair esse fel, né? Essa má água, esse adoecimento, né? Então a gente trata, a gente cuida, a gente não deixa aquele mal-estar gerar raiz dentro da gente. A gente pontua com amorosidade, com generosidade. Eu tô com raiva? A raiva não é boa conselheira, não fala na hora da raiva. Espera aquilo passar, né? Vai digerindo ali aquela emoção negativa daquele primeiro momento e esclarece do jeito que nós estamos conversando aqui, com essa mesma energia, com a energia de autorrespeito e respeito ao outro. Você vai ver como que a vida vai ficar mais leve. É impossível não ficar, porque a gente para de represar demandas negativas, a gente para de represar adoecimento, a gente soluciona e segue leve, a gente soluciona e segue leve, porque senão, gente, nós vamos botando uma mochila nas costas, no corpo, né, na alma, no fígado, nos rins, que não vai ficando pesado demais. Porque às vezes no primeiro dia tá tudo bem, você não sente, né? Mas à medida que você vai colocando esses cálculos, essas pedras, né, daqui a pouco os seus rins começam a startar, daqui a pouco você começa cedo ou tarde, né? Então isso faz parte de uma vida saudável, tá? Então, para quem chegou depois, nós falamos sobre os 4 compromissos. Essa live vai ficar gravada. Assistam se fizer sentido para vocês. Encaminhem para outras pessoas,
porque eu penso que esse tema é muito relevante e é muito importante para as nossas vidas. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, é uma delícia estar aqui, tenha uma linda e abençoada semana, né? Para quem é católico aí, hoje é dia de São Judas, né? São Judas Tadeu, façam as suas orações, esteja em conexão, né? A gente nos conecta com os nossos relacionamentos aqui na horizontal e nos conectamos também com a nossa divindade, com o sagrado na vertical, né? E é isso, tenham um lindo dia, fiquem com Deus, abençoada semana. Beijo!